todas e todas, como vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem. Eu sou Rosalie Stange Azevedo, juíza do trabalho da 5ª Vara do Trabalho de Vitória do Espírito Santo. Estamos aqui para mais uma aula ofertada gratuitamente pela AJD, Associação Juízes para a Democracia. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade de pensarmos a infância como indivíduos mais vulneráveis nesse período tão difícil em nossa história com a chegada da pandemia do coronavírus. O acirramento da crise é inevitável, é o que ouvimos. Mas desde a década de 1990, o estado de crise é invocado pelo neoliberalismo como uma forma de sujeitar mais e mais o capitalismo à lógica do setor financeiro. A crise nessa lógica, ela passa a ser uma forma de vida permanente, uma situação esdrúxula, uma anômala mesmo, né? Já que para se admitir um período de crise é preciso ter em mente um determinado lapso de tempo que traga a ideia de excepcionalidade e efemeridade. Enquanto passageira, a crise é explicada pelos fatores dos quais decorre. Então, quando a crise deixa de ser provisória e assume a normalidade, passa a explicar todo o resto. E a justificar o injustificável, como é o caso de admitirmos como normal crianças e adolescentes nas ruas, vendendo balas, fazendo malabarismos, nas feiras carregando peso, ou no interior dos lares. Mas você pode pensar assim, mas é melhor que essas crianças estejam nas ruas do que roubando ou do que passando fome. Mas o agravamento da crise não pode ser uma desculpa para uma regressão dos direitos da criança na infância. Ok, nós vemos essas crianças nas feiras e praças cada vez com mais frequência, nos sentimos constrangidos, mas nós não nos sentimos responsáveis por essas vidas. Afinal, esse deve ser um problema da família, ou quando muito, do Estado. Mas, gente, o artigo 227 da Constituição Federal atribui à família, ao Estado e, sim, à sociedade o dever de cuidar, de proteger de forma integral a criança e o adolescente. Esse é um princípio que é um vetor fundamental de todas as demais leis, decretos e ações do Estado, em âmbito de todos os seus poderes. Mas é preciso lembrar, quando a gente pensa nesse princípio da proteção integral, para compreender o alcance desse princípio, a gente precisa fazer uma breve retrospectiva das leis e decretos do ordenamento jurídico antes desse princípio. O primeiro diploma a estabelecer critérios de proteção ao trabalho infantil foi o decreto 1313 de 1891, logo após a abolição da escravatura. Esse decreto vedava o trabalho efetivo de menores de 12 anos de idade nas fábricas do Distrito Federal. Contudo, esse decreto jamais foi regulamentado, já que os empregadores eles lucravam com a mão de obra barata e dócil das crianças e adolescentes. Em 12 de outubro de 1927 foi aprovado o Código de Menores, proibindo o trabalho de menores de 12 anos de idade. O Estado ele assumiu a responsabilidade legal pela tutela da criança órfã e abandonada. A criança desamparada nessa fase, ela foi institucionalizada e foi uma fase de políticas meramente assistenciais da criança e do adolescente. Essa doutrina do direito do menor, adotada pelo Código de 1927, ela foi substituída no Código de 1979 pela doutrina da situação irregular. O que dizia essa doutrina? A lei tratava a criança pobre, a criança abandonada, a criança com desvio de conduta, infratora, a criança explorada, a criança vítima de maus tratos e exposta a ambientes contrários aos bons costumes, aos costumes da época, é o que eles, assim dizia o código, como sendo da mesma categoria, essa categoria de situação irregular. Não havia preocupação com a necessidade de proteção e segurança da criança e do adolescente. O foco da proteção era a sociedade, não o indivíduo em desenvolvimento. Bom, a partir da promulgação da Constituição de 1988, houve um marco jurídico da transição democrática e da institucionalização dos direitos humanos no Brasil. Novos princípios e garantias de direitos individuais foram estabelecidos.
E em 1990, as crianças e adolescentes obtiveram grandes conquistas com a edição da Lei 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, sendo essa uma verdadeira revolução ao adotar explicitamente a doutrina da proteção integral, segundo a qual toda criança e adolescente são merecedores de direitos próprios e especiais, que em razão de sua condição específica de pessoas em desenvolvimento, estão a necessitar de uma proteção especializada, diferenciada e integral. A Constituição agasalhou tal princípio, adotando no seu artigo 227, estabelecendo ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Importante essa palavra comunitária. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E quais são os principais impactos a partir dessa mudança de paradigma da doutrina do menor em situação irregular para o da proteção integral de crianças e adolescentes? Houve uma humanização, uma despolitização. Criança pobre não representa mais um perigo social e não é mais questão de polícia. Uma desjurisdicionalização. A criança pobre não fica submetida aos juízes de menores. Ocorre um novo modelo que impede a arbitrariedade. E o principal, de objeto de tutela, a criança e o adolescente passam a ser sujeitos de direitos plenos. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de 2015, do IBGE, aponta que 2,7 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham em todo o território nacional. Então, é importante falarmos do trabalho infantil, debatermos, pensarmos no tema. De que forma? Através de um debate setorizado, municipalizado, através de participação de organismos populares, partidos, associações, organizações, debatendo formas intersetoriais como as políticas públicas devem se pautar. Mediante mecanismos de ações positivas, propositivas, é preciso fortalecermos as organizações comunitárias, incentivarmos as associações de bairros e moradores. Os órgãos públicos devem exercer sua função em rede, de forma articulada e sistêmica, incumbindo a cada um a busca por dar efetividade ao princípio da proteção integral. É preciso buscar a erradicação do trabalho infantil, principalmente em suas piores formas, como no caso das crianças que são utilizadas na indústria e no comércio de drogas, entorpecentes, através de diálogo com as comunidades. Precisamos debater a adequação dos conteúdos dos cursos com as necessidades da comunidade, principalmente das comunidades rurais. A aprendizagem, ela é um importante instrumento de inclusão do adolescente, de capacitação, mas nós precisamos alcançar aquele adolescente mais vulnerável, né? Que muitas vezes não é escolhido pelos cursos de capacitação, de formação desses adolescentes. Precisamos pensar a aprendizagem também para além dos cursos profissionalizantes na área industrial e comercial. A gente precisa lembrar que a música, o teatro, o esporte são profissões também. E formar cidadãos para atuar nessas áreas, né? Muitas vezes um adolescente que não se adapta à área industrial, à aprendizagem profissional, ele consegue se adaptar a uma aprendizagem voltada ao teatro, às artes de uma forma geral. Bom, precisamos incentivar esses projetos de esportes, artes, para as crianças até os 14 anos também, para além da aprendizagem, porque esses projetos, eles participam da construção da identidade dessas crianças. E o diálogo, ele precisa ser dentro da comunidade, né? A gente pode, as escolas, né? Escolas rurais, escolas voltadas para o homem do campo, né? Com a linguagem, ensinando a criança e o adolescente as técnicas de plantio,
dentro da sua cultura, respeitando a construção da identidade coletiva, né? É o olhar com os olhos do outro, não com os nossos, a partir do nosso ponto de vista. Bom, essa é a questão que eu proponho: debater temas que envolvem o trabalho infantil em todas as suas formas, debater modalidades de transferência de renda, condicionando, claro, a matrícula e frequência de crianças e adolescentes, o incentivo à participação dessas crianças em esportes diversos. Temos que lembrar que as crianças que estão em situação de trabalho infantil já tiveram muitos de seus direitos violados antes de chegar a essa realidade. Além disso, a partir do trabalho infantil, elas terão outros tantos direitos violados, já que têm necessidade de buscar o seu sustento no trabalho, como no caso de evasão escolar. É, em verdade, um ciclo vicioso. As crianças que estão trabalhando, em sua grande maioria, vêm de famílias em que os pais têm baixa escolaridade, sem oportunidade de estudo, e esse ciclo acaba se repetindo nas futuras gerações. Então temos que interromper esse ciclo. E o objetivo desse vídeo também é que a gente possa desenvolver essa nossa consciência crítica e a nossa sensibilidade diante desses problemas que envolvem a criança e o adolescente em situação de violação de direitos. É preciso que a gente tenha consciência, como nós dissemos, que a responsabilidade é de todos e que sim, é dever nosso denunciar quando estivermos dentro de situações de violação de direitos. Como? De que forma? Tem o Disque 100, que é um importante canal de denúncia de violação de direitos de forma geral, e eles fazem o encaminhamento devido. Através dos conselhos tutelares, cada município tem um telefone e pela internet agora é fácil encontrar. As delegacias regionais do trabalho, as secretarias de assistência social, o Ministério Público do Trabalho também tem pelo site, é possível fazer essas denúncias. Bom, foi muito bom ter participado desse projeto lindo, desse debate. Eu espero ter colaborado com as aulas que estão sendo ofertadas pela JD. Parabenizo a JD por esse importante projeto e estou à disposição de todos.